Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Química para o 9º ano do ensino fundamental. Hoje a gente vai fazer 5 questões sobre a estrutura da tabela periódica. E com essa aula a gente vai encerrar o nosso estudo de tabela periódica para o 9º ano, tá pessoal? No 9º ano a gente vê só o basicão mesmo de tabela periódica, sendo que a gente vai aprofundar mesmo no 1º ano do ensino médio, tá bom? Então ano que vem a gente vai estudar melhor acerca da tabela periódica. Mas mesmo com as poucas informações que a gente tem na tabela periódica no 9º ano, vocês conseguiriam resolver todas essas 5 questões de forma bem tranquila aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão fala o seguinte. Nas tabelas periódicas atuais, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de letra A, valências, letra B, massas atômicas, letra C, números atômicos, letra D, número de oxidação e letra E, densidade. Pessoal, resposta sem dúvida nenhuma é letra C de coração, tá bom? A tabela periódica atual, ela é organizada em ordem crescente de número atômicos, que é o nosso Z, tá? Lembre que o Z, na tabela periódica, o número atômico, ele representa a quantidade de prótons, tá bom? Prótons que são lá as nossas cargas, o quê? Positivas na tabela periódica. Então, a tabela periódica atual, a moderna, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, seja número de prótons que a gente tem no núcleo do átomo, as nossas cargas positivas. Então, a resposta aí é a letra C de coração, tá bom? Bem tranquilo essa questão aí. A segunda questão fala o seguinte. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Então, pessoal, se a gente tem aqui 5 alternativas, uma é verdadeira e 4 são erradas, tá bom? Então, vamos lá, primeira questão. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Pessoal, está corretíssimo a letra A. Exatamente isso. Em uma família ou em um grupo da tabela periódica, os elementos geralmente apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada daquele átomo, tá bom? Então, geralmente, os elementos apresentam a mesma quantidade de elétrons na última camada, com salvas exceções, tá bom? Então, resposta aí de cara, já a letra A de amor. Agora a gente vai ver por que as outras estão erradas, tá? Na letra B. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica? Não, pessoal. Como a gente viu na primeira questão, os elementos da tabela periódica moderna estão organizados em ordem crescente de número atômico. Aqui está dizendo em ordem decrescente de massa atômica. Não tem nada a ver. Por isso que está errado a B. A C. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Não, pessoal, totalmente ao contrário. Em uma família ou em um grupo da tabela periódica, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Por isso que eles estão na mesma família, no mesmo grupo. Lembre que família, ela nos traz a noção de similaridade, né? O meu pai, minha mãe, eles são... Quem nasce, um filho de uma pessoa que nasce de um pai e de uma mãe, ele tem características, tem similaridades com os seus genitores, tá bom? Então, por isso que eles falam família ou grupo, tá bom? Justamente por causa disso. Então, a C, ela está errada, porque é justamente ao contrário. A D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, pessoal, errado. Em um período, lembre que período é a tabela periódica das linhas horizontais, tá bom? Os elementos não apresentam propriedades químicas semelhantes. Isso acontece apenas na família, tá bom? Na família ou nos grupos. E a E, todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica? Não, pessoal, totalmente errado. Os elementos representativos, eles estão na tabela periódica no que antigamente era chamado de grupo A da tabela periódica, que seria o grupo 1, grupo 2 e do grupo 13 até o grupo 18 da tabela periódica, tá bom? Que são aí os considerados elementos representativos. Então, a letra E, ela também está errada, confirmando assim que a resposta é a letra A de amor. A terceira questão aqui, Sage Granhill, modificada aqui pelo professor para atualizar ela dentro da nova recomendações da tabela periódica. Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será a D. Então, tu tem aqui uma tabela, né? A gente tem aqui gases nobres, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios. E aqui, grupo 1, grupo 2, 16, 17 e 18 aí da tabela periódica. Então, ele quer que você associe, tá, pessoal? E dê a sequência correta sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. O grupo 1 da tabela periódica. Quem são o grupo 1 da tabela periódica? Qual é o nome dos elementos do grupo 1 da tabela periódica? São os metais o quê? Os metais alcalinos, tá bom? Então, o grupo 1
são os metais alcalinos. Então, com isso, a gente sabe que a primeira resposta vai ser o número 2, tá bom? Então, aqui tem 2, já elimina aqui, já elimina aqui, já elimina aí e já elimina a letra A. Com isso, a resposta já é B de bola, tá bom? Muito fácil a questão, tá? Mas bora confirmar esta sequência. Então, o grupo 1 na tabela periódica os elementos lá são chamados de metais alcalinos. O grupo 2 da tabela periódica são o quê? Nomes bem semelhantes, que são os metais alcalinos terrosos, tá bom? Então, lembre, o grupo 2 da tabela periódica são metais alcalinos terrosos, tá bom? Então, a próxima sequência é o número 3, conforme está aqui na letra B. O grupo 16 da tabela periódica, pessoal, eles são quem? Quem são o grupo 16 da tabela periódica? São os calcogênios, como eu falei para vocês na aula passada, que vocês tinham que gravar os nomes dos grupos da tabela periódica, porque sempre cai em questão. Então, são os calcogênios, 16 é o calcogênio. Então, o próximo número vai ser o número 4, conforme está aí no item B. Beleza? Agora, o grupo 17 da tabela periódica, qual é o nome deles? São os halogênios, tá bom? Até brinquei com vocês, halogênios. Então, o grupo 17 da tabela periódica são os halogênios. Então, o próximo número vai ser o número 5, beleza? E, pessoal, por último, o grupo 18, eles são o quê? Os gases nobres, tá bom? Da tabela periódica. O grupo 18 são os gases nobres. Então, a última sequência aqui vai ser 1. Então, confirmando aí que a resposta realmente é letra B de bola. Então, lembre bem, pessoal, o nome dos grupos, das famílias, sempre são cobrados em questão. O grupo 1 tem o nome de ser chamado de metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos, grupo 16, a gente tem os calcogênios, grupo 17, halogênios e grupo 18, os gases nobres. Gravem esse que sempre cai em questão, tá bom? A quarta questão, na verdade, fala o seguinte: na classificação periódica, os elementos Ba, grupo 2, Se, grupo 16, Cl, grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Pessoal, então ele deu aqui a simbologia dos elementos. A gente não estudou, bacana, a questão da simbologia dos elementos aqui no nosso curso de tabela periódica no 9º ano, porque os livros do ensino fundamental geralmente não trazem tão aprofundado assim. Mas você não precisa saber aqui que o Ba significa bário, o Se é selênio, o Cl cloro, por enquanto. Mas você precisa saber do grupo, tá bom? O grupo 2, qual o nome do grupo 2 da tabela periódica? Ele é chamado o quê? Metal, o quê? Metal alcalino terroso. Então, olha só. A letra A fala metal alcalino, só fala alcalino, tá fora. A letra B fala alcalino terroso, beleza. A C, alcalino terroso, beleza. A D só fala alcalino, tá fora. E a E, alcalino terroso, beleza. Então, a resposta pode ser B, C e E, tá bom? Então, o grupo 2 da tabela periódica ele é chamado aí de metal alcalino terroso, os elementos que lá estão. Agora, pessoal, o grupo 16 da tabela periódica, qual é o nome que a gente dá aos elementos do grupo 16 da tabela periódica? Vamos lá. Ele é chamado de halogênio? Não. Halogênio é o grupo que 17, tá bom? Ele é chamado de calcogênio? Beleza. A letra C aqui tá indo bem, tá bom? E aí fala calcogênio? Beleza, pessoal. Exatamente isso. Então, a gente tem como resposta agora ou a letra C ou a letra E. O grupo 16 da tabela periódica é chamado de calcogênios. Calcogênios, grupo 16. E o grupo 17, pessoal? O grupo 17 eles são chamados de halogênios, tá bom? Não pode esquecer isso. O grupo 17 da tabela periódica, os elementos lá, são chamados de halogênio. Então, a letra C fala que é halogênio. Então, resposta letra C de coração, beleza? Enquanto que a letra E fala gás nobre. Não, gás nobre é o grupo que 18 da tabela periódica. Não pode esquecer isso. Então, aí que está errado. Com isso, a resposta é letra C de coração, beleza? Bem tranquilo essa questão aí também, sem muito mistério. E a última questão aqui, pessoal, fala o seguinte: cerca de 75% dos elementos presentes na tabela periódica são metais. Então, como eu falei para vocês na aula passada, os metais são a grande maioria da tabela periódica, tá bom? Identifique, dentre as alternativas, aquela que apresenta as características do metal. Então, pessoal, na aula passada a gente viu várias características dos metais. Falei para vocês que são a maioria, eles têm características específicas. A questão está perguntando para você qual desses itens aqui de A e E são características dos metais. Vamos ver aí. Letra A. São todos, sem exceção, sólidos nas condições ambientes e conduzem calor e corrente elétrica. Pessoal, a resposta da letra A está errada, tá? Como eu falei para vocês, todos os metais são sólidos, exceto um, tá? Que é o nosso querido Hg. Quem é o Hg, professor? É o mercúrio. O mercúrio é o único metal
líquido a temperatura ambiente. Aqui falou todos, sem exceção, são sólidos nas condições ambientais e conduzem corrente e calor e corrente elétrica. Até que esse final aqui tá certo, mas como ele fala sem exceção, esquecendo o mercúrio, então a letra A está errada por isso. A B. Além de dúcteis e maleáveis e bons condutores de corrente elétrica e calor, os metais são sólidos sem exceção. De novo, pessoal, olha, a questão pecou na questão do sem exceção. Os metais são, em sua grande maioria, o quê? Sólidos, com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio que é o único metal líquido que a gente tem na tabela periódica. Então, a letra B está errada só pelo finalzinho aqui. Letra C. Os metais são sólidos nas condições ambientes, exceto o mercúrio. Olha aí que beleza. São dúcteis e maleáveis, apresentam brilho metálico, são bons condutores de calor e corrente elétrica. Pessoal, a questão aqui da letra C está perfeita, tá? Tudo que ele falou aqui é característica, tá? São propriedades aí dos metais. Eles são sólidos da temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o nosso Hg. São dúcteis, são maleáveis, possuem brilhos metálicos, são bons condutores de calor e eletricidade. Então, essas são as características dos elementos que a gente chama de metais na tabela periódica, tá bom? Então, a resposta é a letra C de coração. A D. Não são bons condutores de calor, errado, pessoal. Os metais são excelentes condutores de calor, com isso já está errado a D. Aí, não conduz bem corrente elétrica, errado. Os metais são excelentes condutores de corrente elétrica. Então, a resposta é realmente a letra C de coração. Bem, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva nesse canal. E a gente alcançar a marca de 28 mil inscritos. É uma luta nossa e eu só posso contar com o apoio de vocês. Na próxima aula, a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo e vamos ver um pouco aí de ligações químicas, tá bom? Que vocês precisam também ver aqui no 9º ano, para que futuramente, no 1º ano do ensino médio, a gente vá aprofundar isso. Então, um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!